responde aqui pra mim. Quando foi que você parou de fazer algo que você gostava muito? E por quê? Eu tava passando por uma fase em que eu me vi meio perdida, sabe? Eu gosto de pensar que pra resolver isso, a gente precisa se procurar nas coisas que a gente ama. E foi pensando nisso que eu voltei a desenhar e fazer qualquer outro tipo de arte que eu sempre gostei. Mas aí eu comecei a me questionar por que raios eu tinha parado de fazer aquilo e por que a gente faz isso de um modo geral. Será que é só pela correria e rotina da vida adulta? Ou também porque a gente não se acha bom o suficiente naquilo e tem vergonha de fazer mal feito? Alguns anos atrás, teve um período que eu estava super engajada em aprender a desenhar melhor, a usar aquarela, usar tinta guache, giz pastel, enfim, todo tipo de arte. E eu me lembro da sensação de que eu não me achava tão boa quanto eu queria ser. Era meio louco porque eu estava só aprendendo, eu estava começando a praticar um pouco mais. Então não era justo eu pensar dessa forma, né? Mas era o que eu achava na época. E não foi alguém que chegou e falou: "Nossa, você não sabe fazer isso". Na verdade, foi algo que eu coloquei na minha cabeça e tomei como verdade. Também tinha essa questão de que eu comparava muito o meu resultado final com o de outras pessoas que muitas vezes tinham anos de experiência. E aí eu colocava na minha cabeça um ideal de como tinha que ser, mas eu não conseguia chegar nesse ideal porque eu estava aprendendo, né? Como assim eu comecei a fazer algo novo e ainda não sou perfeita o suficiente nos primeiros 5 minutos? Eu gostava tanto de fazer aquilo, mas eu também me sentia tão mal de não ser boa o suficiente. Mas que paradoxo maluco, né? E aí junta esse problema do perfeccionismo com a rotina, a corrida de vida adulta, né, trabalho, estudos, etc. Eu fui deixando esse hobby mais de lado mesmo. Mas era uma parte criativa de mim que me acompanhava desde quando eu era criança, porque eu sempre gostei de fazer essas coisas mais manuais e artísticas, sabe? E com o passar do tempo eu comecei a sentir falta disso. Aliás, me conta aqui nos comentários. Já aconteceu com você de parar de fazer algo que você gostava muito porque você não se achava bom o suficiente ou simplesmente porque o tempo passou e isso foi ficando para trás? Conta aqui pra mim. Aí o que acontece? Recentemente eu desenterrei alguns desenhos antigos e aí eu achei eles bonitos. Eu percebi que eu tava indo bem, só que na verdade eu me paralisei por uma crença que não era verdade. E é engraçado, né? Porque quando a gente é criança é tão diferente, né? Porque a gente desenha na parede, na mesa, no chão, usa lápis, usa tinta, usa tijolo e a gente não tá nem ligando pro resultado. A gente só quer se divertir no meio do processo. Então não tem medo do que vai sair. Fora que a gente também não agendava um dia exatamente para fazer algo. A gente só simplesmente fazia. Bastava a gente querer para fazer. E acho que quando a gente faz algo só porque a gente gosta e não por obrigação ou para ficar mostrando para outras pessoas necessariamente, a gente fica mais perto do nosso lado mais genuíno, sabe? Por que será que quando a gente cresce a gente coloca tanta dificuldade nessas coisas, né? Eita Jesus amado. Bom, e aí tentando entender melhor isso, eu cheguei em 3 coisas que eu tô tentando colocar em prática e talvez pode fazer sentido para você também, independente do que você estiver tentando voltar a fazer, ou mesmo se for algo que você sempre quis começar, mas nunca começou porque parecia ser desafiador demais, ou porque você não se achava bom o suficiente. Enfim, anota aí. A primeira dica é tirar o foco do resultado e colocar no processo. Porque qual que é o ponto do perfeccionismo? Ficar idealizando e avaliando um resultado final. E aí muitas vezes a gente fica travado de começar alguma coisa ou até no meio do caminho, né? A gente já começou e para porque não tá ficando do jeito que a gente idealizou. Então a gente muda o foco. Ao invés da gente se preocupar em como vai ficar o resultado final, o ideal seria a gente focar em como vai ser praticar aquilo, como a gente vai se sentir enquanto está fazendo aquilo. Quer um exemplo? Eu estou usando esse livro aqui, que ele tem umas manchas aleatórias de aquarela e você precisa desenhar por cima dessas manchas o que você está vendo. É tipo quando a gente olha para as nuvens e começa a imaginar os animais, sabe? Então o foco aqui não é encontrar a mancha mais bonita e fazer o desenho mais perfeito do mundo. É só observar as manchas de perspectivas diferentes, exercitar a sua imaginação e criatividade e se divertir no meio do processo. Sem neura. Inclusive, eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição, caso alguém tenha interesse, porque tá sendo bem divertido. A segunda dica é: começa humilde.
Porque quando a gente volta a fazer algo depois de muito tempo, a gente tem uma tendência a querer voltar no mesmo nível que a gente estava antes. Ou pior, né? A gente quer começar no mesmo nível que a gente viu outras pessoas começando. Aí começa aquele lance de comparação de novo. Aí o que era pra ser uma coisa divertida acaba virando chato, injusto, rígido e a gente larga mesmo. Então vamos abaixar a régua, ser mais humildes com a gente mesmo, pegar mais leve? Exemplo. Não queira praticar violão hoje e ficar expert em uma semana. Aprende a tocar 3 acordes. Não se comprometa em escrever um texto e um poema bonito hoje por conta própria. Escreve uma frase. Não queira fazer uma pintura digna de quadro com os materiais que você acabou de comprar. Faz uns rabiscos aleatórios. Deixa o material fluir na sua mão. Entende que tem que ser algo pequeno demais para dar errado ou para o perfeccionismo vir bater na porta? E a terceira dica é, antes de começar, já se permita errar. É um acordo que a gente tem que fazer com nós mesmos de que a gente não vai surtar se as coisas começarem a sair de um jeito diferente, se começar a dar errado, se começar a sair feio. Tem que aceitar que aquilo pode ter a chance de sair feio mesmo e tudo certo. Nossa, mas eu acabei de começar e já tá feio. Ótimo, parabéns pra mim. Agora eu vou continuar. Não é pra parar no meio do caminho, entendeu? Não para no meio do caminho. O próprio Paulo Freire já disse algo do tipo: o caminho se faz caminhando. A gente só vai aprender fazendo, mesmo mal feito, especialmente mal feito. Anotou as dicas aí, né? Agora vou te perguntar de novo. Quando foi a última vez que você fez algo só porque gostava, sem se preocupar com o resultado final? Se você não se lembra ou se faz muito tempo, eu vou te propor um desafio. Separa 20 minutos do seu dia, entre hoje e amanhã, e faz o que você gostava de fazer antes e que ficou perdido aí no tempo, independente do que for. Sem precisar postar em rede social, sem precisar mostrar pra ninguém se você não quiser. Não inventa firula, só faz. E aí depois você volta aqui nos comentários desse vídeo e me conta como foi. Eu não quero saber se você fez bonito, se você fez feio, se você acertou, se você errou. Não quero saber nada disso. Eu quero saber o que você sentiu enquanto fazia. Aceitas o desafio? Ah, e eu não tô de fora não, viu? Também vou fazer. Vou voltar aqui amanhã e deixar o meu comentário fixado pra vocês verem. Aí eu conto como é que eu me senti fazendo algo que eu ainda vou descobrir o que é. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no meu canal para não perder os próximos conteúdos, tá bom? E eu te espero nos comentários, né? Então, beleza. Tá vendo esse cachorrinho aqui? Um cachorrinho de costas, aí tem um saci aqui, um peixe esquisito, um dinossauro esquisitão. Cara, é muito legal fazer isso aqui.